Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Estou aqui voltando para postar nossa videoaula com o nosso curso de mapeamento de processos, nosso mini curso de mapeamento de processos gratuito aqui no YouTube. Se você ainda não é aluno dos nossos cursos online, você pode conhecer um pouco mais lá no nosso blog, né? Esse curso aqui tem um conteúdo introdutório que vai ajudar você a criar fluxogramas gratuitamente utilizando o Visage. Lembrando que as 3 primeiras aulas estão disponíveis para o público em geral, mas as 2 últimas estão restritas aí somente aos inscritos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar. Ao fazer isso, você incentiva a gente a fazer mais cursos, né? E em breve nós vamos postar aí outros conteúdos gratuitos também para vocês. Se você ainda não viu o vídeo sobre instalação do Visage, você pode assistir, o link está aí na descrição, certo? E agora eu vou explicar um pouco para vocês como funciona essa ferramenta, para nos vídeos seguintes nós podermos criar alguns exemplos e aprofundar um pouco mais a utilização da ferramenta Visage na criação de fluxogramas. Aqui nós temos a minha área de trabalho, o Visage é essa ferramenta aqui, o Visage Modeler, que vocês devem ter instalado aí com base na última aula, né, no último vídeo de demonstração. Eu vou clicar aqui nele, vai iniciar. E enquanto o Visage inicia, né, vale a pena dizer que ele é uma ferramenta que utiliza uma notação chamada BPMN. Se você não conhece ela, você pode também acessar o nosso post sobre exemplo de fluxograma e vai entender que ferramenta é essa, né, que notação é essa, tá? A vantagem do Visage, ele é gratuito, ele é bem intuitivo também, então não vai ser difícil para você aprender a utilizar essa ferramenta. Vale bastante a pena baixar, fazer o download e instalar aí na sua máquina, certo? Está demorando aqui um pouquinho mais, mas finalmente está carregando aqui. É um software um pouco pesado, tá? Não, nada absurdo, mas você pode sofrer um pouquinho aí se o seu computador for um pouco mais antigo. O meu aqui não é dos melhores, mas também não é dos piores. Ainda assim ele demora um pouco para inicializar, tá? Essa checagem inicial está verificando se tem alguma versão mais atual. Se tiver, ele vai me recomendar baixar, mas você pode também baixar depois sem nenhum problema, né? No meu caso aqui, eu não tenho esse problema, né, porque o meu é uma das versões mais atuais mesmo, ou a versão mais atual. Ele pede para fazer login na conta lá no Visage Online. Eu tenho minha conta lá, acredito que não tem problema eu trabalhar aqui sem ter a conta logada. Por alguma razão ele está pedindo aqui a conta novamente. Normalmente eu já fico logado e não tenho esse problema, mas tudo bem. Vou tentar fechar aqui, ver se funciona. Consigo trabalhar. Ó, nós gostaríamos de conhecer você melhor, de ajudar a impulsionar suas metas e tal. Se clicar em não, o modelador ele vai fechar, né? Então tem que se registrar. Aí no caso de registrar ele vai dizer que a gente tem que entrar, né? Então não tenho muito o que fazer. Nesse caso eu vou ter que fazer o login, certo? Vou fazer aqui o login rapidinho e a gente vai para o nosso fluxograma, tá? Se você não fez sua conta ainda, né, ele vai lhe dar a opção de você criar, tudo bem? Então, eu vou aqui inserir o meu e-mail, que é wellington@produtividademáxima.com, e vou inserir também a minha senha de acesso para ele. Após carregado, ele vai inclusive aqui apresentar o meu usuário aqui em cima. Vocês podem ver que apareceu o Wellington Alencar aqui em cima, certo? Vou fechar essa notificação e a gente pode dar início à utilização da ferramenta, certo? Aqui do lado, pessoal, acho que vamos começar do princípio, né? Aqui do lado nós temos as ferramentas da palheta do Visage, certo? Nós temos, por exemplo, os eventos, né? Os gateways, as atividades, cada um deles tem um significado diferente. Se você colocar o seu ponteiro do mouse em cima, nota que ele vai explicar o que é. Por exemplo, evento de início, evento intermediário e evento de fim. Dependendo da sua versão do Visage, pode ser ou não que ele apareça essa alçazinha aqui do lado, com opções de menu, que lhe dá a opção de inserir eventos diferentes. Ó. Se a sua não aparecer, não se desespere, é possível utilizar normalmente, certo? Aqui na nossa esquerda a gente tem ainda, além dessa primeira parte da palheta, né, os nossos objetos de fluxo, né? Nós temos fluxo de sequência, de associação e fluxo de mensagem, tá? Nós temos também pools,
piscinas, né, que é isso daqui, isso aqui é uma pool, onde tem processo 1. Lanes, que são subdivisões dentro de uma pool. E também podemos inserir as milestones, né, que são subpartições dentro de um processo, dentro de uma pool, certo? O essencial para você construir seu fluxograma está aqui, né? A maioria das pessoas vai usar somente isso. Nas aulas mais adiante eu vou explicar um pouco esses outros elementos abaixo, então, por enquanto, vamos dar atenção para esses fatores aqui, certo? Vamos fazer uma primeira inserção. Eu posso, por exemplo, arrastar esse nosso evento de início, clico nele, arrasto para dentro, e aqui eu vou inserir, por exemplo, um texto, né, como por exemplo, eu estou aqui sentindo fome, sentir fome, né, ou isso mesmo, sentir fome seria um exemplo, né, a pessoa está sentindo fome, e a partir daí ele vai tomar uma ação. No caso aqui eu vou pegar uma atividade dessa e vou inserir aqui como procurar comida, tá? Seria uma forma de você inserir uma atividade. Olha a forma como eu estou escrevendo aqui, gente. Isso é muito importante. Ó. Sentir fome, procurar comida. Nota que está no infinitivo o verbo, né? Procurar. Então, quando a gente está fazendo um mapeamento de processos, é muito importante que as suas ações, escritas aqui dentro das atividades, né? Elas estejam com o verbo no infinitivo, indicando a ação a se fazer, tá? Então, não é faz relatório ou relatório emitido, né? É fazer relatório, emitir relatório, por exemplo. Não é lançar, não é título lançado, né? Ou lança título, ou lançamento de títulos. O correto seria lançar títulos, ok? Então deixa no infinitivo para mostrar essa ação com mais clareza, né? O verbo é no infinitivo. Além desses elementos aqui, né? A gente tem outros. Eu vou aprofundar um pouco mais à frente. Eu vou explicar um pouco melhor esses elementos que nós já inserimos aqui dentro do fluxo, tá? Olha só, eu posso inserir aqui, ou classificar essa atividade em diversos tipos diferentes. Como falei para vocês, tem essa possibilidade de usar essa alça aqui, nessa versão Visage. Mesmo que você já tenha inserido ela aqui, você pode clicar com o botão direito. Você vai vir aqui em tipo de tarefa e você vai escolher tipos de tarefas diferentes, tá? Eu vou explicar mais adiante as principais dessas tarefas, né, a diferença entre elas. Mas, por exemplo, isso aqui é uma tarefa que ela é abstrata, né, ela não tem... ela é classificada como tipo nenhum tarefa, né? Ela não tem uma classificação direta, tá? Mas procurar comida, eu entendo que é algo como uma atividade manual, tá? Então, vou clicar com o botão direito aqui, ó, em tipo de tarefa, e vou colocar como uma tarefa manual. Nota que apareceu esse símbolo de uma mão aqui no canto superior esquerdo, indicando que essa é uma atividade a ser feita manualmente, tá? Se fosse, por exemplo, uma outra tarefa, jogando aqui dentro aleatoriamente, né? Depois a gente alinha isso tudo. Se eu inserisse, por exemplo, aqui, emitir relatório, que eu citei agora há pouco para vocês, né? Nesse caso aqui, nós teríamos uma atividade que é feita num computador, né? Então a gente faria essa atividade como sendo esse usuário tarefa, ou seja, um ser humano fez numa máquina esse relatório, né? Ele utilizou uma ferramenta de tecnologia da informação. De onde vem essas classificações? Olha só, se eu clicar aqui no botão direito e deixar em cima dela, inclusive, ele vai explicar. Ó. Tarefa de usuário. Uma tarefa de usuário é uma tarefa típica de um fluxo de trabalho, onde um humano executa a tarefa com o auxílio de um aplicativo de software e é programada através de um gerenciador de lista de tarefa de algum tipo. Tá? Então, nós temos aí uma atividade feita, né, por um ser humano a partir de um software. Então, dessa forma, pessoal, o próprio Visage, né, ele já explica para você um pouco sobre como utilizar as ferramentas dentro do seu fluxo, ok? Isso é um dos pontos mais importantes para você que está começando a entender como utilizar melhor a palheta que está aqui na sua esquerda, né, para poder desenhar bem os seus processos, tá? Vamos entender um pouco melhor esses elementos do BPMN. Vou retirar aqui o que eu tinha inserido até agora, para facilitar o entendimento. Retirar esses elementos, nós temos aqui essa pool que ele classifica como processo 1, tá? Na notação do BPMN, a pool ela representa um participante do processo. Nota só o que aqui fala, aqui em cima, se eu deixar o ponteiro em cima da pool. Uma pool representa um participante no processo.
Um participante pode ser uma entidade de negócio específica, por exemplo, uma empresa, ou pode ser uma função de negócio geral, por exemplo, um comprador, vendedor, etc. Né? Dentro da pool, né, vamos dizer aqui que, apesar de estar chamando processo 1, e é possível ter esse entendimento aqui no Bizage, né, se chamar isso aqui de um processo de gestão de vendas, né, seria possível você fazer isso. Eu, particularmente, prefiro não tratar dessa forma, prefiro tratar como de fato um participante e transformar isso em uma empresa. Vamos dizer que aqui eu tenho a empresa X, certo? Então eu vou alterar aqui o texto, vai se chamar empresa X. Dentro da empresa X eu tenho diversas áreas. Essas áreas eu vou inserir como sendo as lanes. Daqui um zoom mais próximo, e zoom demais. Pronto. Cada lane vai ser uma área diferente, né? Então eu vou inserir a primeira, vai criar uma subpartição, vocês podem ver aqui. Vou adicionar uma segunda, e ele vai automaticamente se ajustando. Uma terceira e uma quarta lane. Vou ajustar o tamanho delas aqui, ó. Fácil de fazer isso. Ao corrigir uma, as outras vão acompanhando. Tá? E vou dizer que essa aqui é a área comercial. Essa segunda área vai ser a área financeira. Essa outra vai ser logística. Eu vou reduzir mais um pouco aqui o tamanho, para facilitar a nossa visualização. Descer aqui um pouquinho. Essa quarta área aqui pode ser, por exemplo, recursos humanos. Tá? Uma área de pessoas. Nós temos aqui 4 áreas. Uma empresa, obviamente, vai ter mais áreas, mas só me interessa colocar aqui as áreas que vão ter envolvimento no processo que eu vou documentar, certo? Note que quando eu faço esse movimento que estou fazendo aqui agora, eu não vou alterar o tamanho de todas elas, mas somente da última lane. Tá? Somente ela se mexe quando eu altero aqui. Eu posso também aumentar o tamanho dessa pool ou diminuir, clicando aqui, por exemplo. Eu posso empurrar para a esquerda, ele vai diminuir, e para a direita ele vai aumentar de tamanho, ok? E eu posso agora inserir os meus elementos do fluxo aqui dentro. Então, aqui nós temos a empresa X. Se eu quiser indicar o relacionamento dessa empresa X com outras entidades, como por exemplo um cliente, eu posso inserir uma outra pool aqui embaixo e chamar essa pool de cliente. Estou digitando aqui no zoom alto, mas vamos aproximar um pouco mais. Ó. Chamei essa pool aqui de cliente, como vocês podem ver agora. E eu vou ter uma interação entre essas duas pools. Eu poderia ter, por exemplo, aqui uma outra pool que fosse um fornecedor. Fornecedor A. Ok? Fornecedor A. E eu poderia ter também outras pools, né, que poderia ser, por exemplo, um órgão público, como a Cefaz, uma Cefin, né, a Receita Federal, uma agência reguladora como a Anvisa, a ANS, o ANTAC, né, a ANEEL, a Anatel e assim por diante. Okay? Poderiam estar vinculados dentro do processo que eu vou documentar. Então, cada elemento desse vai representar um participante do processo. Né? Então, eu costumo documentar dessa maneira aqui. Tá? Quem utiliza o processo como sendo o nome da pool segue o modelo que o Bizage propõe normalmente, mas eu olhando assim de uma forma mais ampla para o BPMN puro, né, nós vamos ver que de fato ele representa uma entidade, como cita inclusive aqui ao deixar o próprio ponteiro do mouse em cima, né, um participante do processo. Ok? E dentro dele nós temos aqui diversas subpartições que vão ser áreas diferentes. Nesse nosso fluxo, nós vamos inserir, obviamente, eventos. Né? Um evento de início, sempre vai começar com esse evento de início, e a partir daqui eu vou ter outros eventos, né? Vão ter, na verdade, as atividades sendo inseridas, né? A gente vai poder conectar eles com objetos de fluxo, por exemplo. Aqui eu estou tendo uma conexão. Tá? Eu posso inserir também, ao clicar em cima da caixinha, né, da atividade, se eu clicar aqui, vai aparecer outra atividade já, eu posso inserir também um texto nela, tá? Nesse vídeo a gente vai dar uma visão geral, nos próximos vídeos nós vamos compreender um pouco melhor. E obviamente, né, a gente vai começar a criar aqui depois mais atividades que vão passar pelas diversas áreas da empresa, né? E consequentemente a gente vai ter todo mundo envolvido aí nesse processo
que a gente vai criar depois como exemplo. Nesse caso aqui, estou fazendo aleatoriamente porque nós não estamos ainda criando o processo em si. Mas eu vou ter uma comunicação disso também com outras pools e nós vamos ver em aulas seguintes, tá? Elementos importantes também, nós temos eventos de fim e eventos intermediários, né? Todo processo vai ter um evento de fim também, pelo menos, né? Indicando que ele foi concluído, tá? Então eu começo com esse verdinho aqui e termino com esse vermelho. Você pode ver que arrastar e clicar, então é relativamente simples, é bem intuitivo. Só que a notação tem alguns detalhes, né? Ela pode inclusive apresentar erros. Por exemplo, né, se você fizer errado, né, vai apresentar erros. Ao clicar aqui em validar, olha o que aconteceu. Está dizendo que não teve erro nenhum, certo? Agora, se por exemplo eu fizer isso aqui, né, apagar esse fluxo de sequência, e clicar em validar, que é uma função que o Visage tem, vai dizer que teve um erro. E vai mostrar aqui embaixo de um log para você onde foi o erro. O elemento final não possui transações de fluxo sequenciais de entrada, ou seja, eu não tenho nenhuma setinha apontando para dentro dele. Ó. O próprio Visage te ajuda a corrigir falhas da tua anotação, falhas na tua escrita do teu processo. Tá? Eu vou encerrar essa primeira aula aqui. Você, se quiser continuar, né, assistindo essas videoaulas, não deixe de se inscrever no canal, né? A gente vai ter as primeiras videoaulas lançadas para o público geral, mas em seguida nós vamos restringir para um público menor. Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Vou fazer isso, você nos incentiva a produzir mais, vão ter outros cursos gratuitos que vamos lançar aqui no produtividademáxima.com e também atendendo aí demandas de vocês, se vocês têm ideias de conteúdos que vocês querem que nós expliquemos um pouco melhor, né? Sobre vida profissional e sobre ferramentas de trabalho na área de gestão, por favor, não deixe de comentar, né? Não deixe de colocar nos seus comentários as suas sugestões. Deixando aqui também meu agradecimento no momento, aqui hoje dia 22 de março, né, de 2020, aos mais de 1.500 inscritos do canal. É um número pequeno comparado a grandes canais, mas a verdade é que eu posto muito pouco conteúdo, né? Tenho ainda que melhorar nesse aspecto, organizar um pouco melhor a minha rotina de publicação de vídeos, para incentivar vocês também a estarem comigo. E agradeço demais as pessoas que estão comigo até agora. Muito obrigado e até o próximo vídeo.